Corrigindo agora aqui esses exercícios, ó, ele fala assim: determine a fórmula do termo geral e calcule o valor de A6 da PG. Então, foi dada essa PG aqui, menos 48, menos 24, menos 12, né, uma PG infinita. E ele quer saber qual que é a fórmula do termo geral dessa PG, ou seja, o que significa isso? Fórmula do termo geral. Significa que é uma fórmula onde você vai conseguir descobrir todos os termos, né? Você vai jogar lá aqui a gente já conhece o A1, o A2 e o A3. Então, tendo a fórmula do termo geral, você consegue descobrir o A4, o A5, o A6, o A7, consegue descobrir todos os termos, tá? Então é para isso que a gente descobre fórmula de termo geral de PG. E aí, a partir disso, né, quando a gente tiver a fórmula do termo geral, a gente vai poder calcular o A6. Então, a primeira coisa que a gente faz em qualquer exercício que envolve PA, que envolve PG, é calcular a razão. Tá? É o básico que todo mundo tem que saber calcular, é a razão de PG nesse caso aqui, né? Que é o A2, né? A razão entre o A2 e o A1. A2 dividido pelo A1. A gente vai pegar aqui, né, ó, o A2 que vale menos 24, o A1 menos 48. Dividindo isso aqui, não dá a divisão exata, a gente tem que simplificar, né? Então eu divido esse 24 por 24 e o 48 por 24 também, né? Dividir por 24 em cima e embaixo que deu meio. Lembrando que na divisão também tem regra de sinal, né? Por isso que ficou positivo. Agora a gente vai para a fórmula do termo geral, que é o AN igual o A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Bom, todos os vídeos, em todas as aulas, a gente está vendo isso aqui, né? Então, assim, já tem que saber de cor essas fórmulas. A fórmula para calcular a razão e a fórmula do termo geral. Tem que saber já para não precisar ficar pensando aí, tá? É uma fórmula bem simples. É o A1 vezes a razão elevada a N menos 1, tá? Fórmula do termo geral. Então a gente vai substituir os valores que a gente tem, né? As informações que a gente tem. Que é o A1, que vale menos 48. A razão, que a gente acabou de descobrir aqui, que vale meio, né? Então vai ficar menos 48 vezes meio elevado a N menos 1. E essa daqui é a nossa fórmula do termo geral, tá? Fórmula do termo geral. Aí agora a gente pode calcular o A6, né, ó. Calculando o A6 é só a gente tirar o N e pôr 6, ó. Eu copiei tudo, eu só tirei o N e botei 6, ó. Aqui tinha N, N. Botei 6 e o resto tudo eu copiei. Certo? Aí eu resolvi isso aqui, ó. 6 menos 1 deu 5. Aí essa fração aqui, ó, meio elevado a 5 dá 1 sobre 32. Copiei o menos 48. E aí eu fiz a multiplicação, né, ó. Menos 48 vezes 1 deu menos 48. E embaixo aqui tem um 1, né? 1 vezes 32 deu 32. E aí, menos 48 dividido por 32 dá menos 1,5. Bom, você pode dividir, simplificar o que quiser fazer, tá? Nesse caso aqui eu preferi dividir. Aqui na razão a gente não divide porque ficar fazendo aqui, ó, a gente conseguiu usar as frações e o resultado final dá número decimal, né? Mas você ficar fazendo essas contas aqui com número decimal, né? Você fazer 0,5 elevado a 5 e tal, é mais complicado do que você trabalhar com a fração. Então não tenham medo de usar a fração, porque a fração é mais fácil de trabalhar do que ficar fazendo conta com número decimal, né? Você fazer 0,5 lá vezes 0,5 vezes 0,5 vai dar um trabalho lascado. Então é melhor utilizar a propriedade da fração, né? Que fica mais fácil, tá? Que vai trabalhar com um número inteiro, é mais fácil do que dividir. Não tenham medo de trabalhar com fração. Eu vi que tem bastante gente que divide, né, essas coisas aqui, trabalha com número decimal, aí tem que fazer na calculadora e acaba nem aprendendo nada, fazendo tudo mecânico, tá? Então, a razão desta PG aqui é meio, a fórmula do termo geral dela é esta aqui, e o A6, né, que ele pediu para calcular, é menos 1,5.
A gente poderia achar qualquer outro termo, o A7, o A8, o A1000, o A1 milhão, o A1 zilhão, 1 trilhão, o que você quisesse, você poderia achar tendo a fórmula do termo geral, tá? Bom, aí tem outra aqui, ó, menos 7, 14, menos 28. A mesma coisa, ele quer saber a fórmula do termo geral e o A6. A gente começa calculando a razão é A2 pelo A1, o A2 é 14, o A1 é 7. Quer dizer, menos 7. 14 dividido por menos 7 dá menos 2. Então a razão aqui é menos 2. Aí a gente vem para a fórmula do termo geral de novo. A n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Aí eu venho e substituo de novo. O A1 que vale menos 7. A razão que eu acabei de descobrir que vale menos 2. Então fica menos 7 vezes menos 2 elevado a n menos 1. E essa aqui é a fórmula do termo geral desta PG aqui. Tá? Aí agora vamos achar o A6, né? De novo, o achar o A6 é só eu tirar o N e botar 6. Então, ó, coloquei 6, coloquei 6. O resto tudo eu copiei. Aí eu resolvi isso aqui, ó. 6 menos 1 deu 5, o resto aqui eu tô copiando. Menos 2 elevado a 5 é menos 32. O menos 7 eu copiei. Agora eu já consigo resolver. Menos 7 vezes menos 32 dá 224 positivo, né? Porque tem a regra adicional. Menos com menos, na multiplicação e na divisão é mais. Certo? Então, o A6, o elemento 6, vale 224. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, porque a gente fica muito falando esse negócio de A1, A2, A3, e às vezes o aluno não consegue entender o que significa isso. Então, ó, a gente achar o A6 na PG significa isso aqui, ó. Nesta PG ali, a gente tem o A1, que vale menos 7. A gente tem o A2, que vale 14. E a gente tem o A3, que vale menos 28, né? Depois do A3, eu vou ter o A4, que eu não sei, né? Eu vou ter o A5, que eu também não sei. E eu vou ter o A6. Vou ter o A6 aqui, que é justamente o valor que eu descobri, ó. Que é 224, ó. 224. Eu poderia continuar, né? Porque é uma PG infinita. E eu poderia descobrir o A4, poderia descobrir o A5. Como que eu ia fazer isso? Jogando aqui, tirando o N e botando 5. Ó. Se eu colocasse 5 aqui, ia dar 4 aqui, né? Ia ficar menos 2 elevado a 4, que você ia pegar o resultado, multiplicar por menos 7 e ia descobrir o valor do A4. Fizesse isso para o A5 também. Se você continuasse aqui, ó, e fizesse o A6, o A7 e por aí vai, tá? Então, é isso aqui. A gente achou este valor aqui, que é o nosso A6, tá? Então, achar A6, A7, é isso. A gente achar os elementos da PG, tá? Parece uma coisa óbvia, mas às vezes a gente fica fazendo isso aí e fala A6, A7, A8. E às vezes o aluno não consegue entender o que significa isso, né? O que significa achar A6? O que significa termo geral? O termo geral é justamente para isso, ó. Que qualquer valor que você quiser descobrir aqui, se você quiser descobrir aqui, por exemplo, o A6... Desculpa, o A6 a gente já descobriu aqui, né? Esse daqui é o A7. O A7, o A8, se você quiser descobrir, é só você tirar o N aqui, ó, do termo geral e colocar o elemento que você quer descobrir. Se você quiser descobrir o A10, você tira o N, põe 10, faz as contas e vai descobrir, certo? Então, vamos pro próximo exercício aqui, ó. Ele falava: qual o termo da PG 729, 2430, 8100 é igual a 1 milhão? Então, ele quer saber qual termo é igual a 1 milhão. Ou seja, é o A4, é o A5, é o A6, é o A7, é o A8 que vale 1 milhão? É isso que ele quer saber. Então, a gente começa de novo calculando a razão, né? A gente sempre vai começar calculando a razão. Então, ali, ó, a razão é A2 dividido pelo A1. O A2 é 2430.
o A1 é 729. Também não dá divisão exata, então eu vou simplificar. Vou simplificar por 243 em cima e embaixo. Então, 2.430 dividido por 243 dá 10. E 729 dividido por 243 dá 3, tá? Então, a minha razão é 10 sobre 3. Aprendam a trabalhar com a fração. Porque se você trabalhar com o número decimal em potência ali, fica um horror de fazer. Tá? Fica muito mais complicado, vai demorar muito e aumenta muito a probabilidade de errar, né? Porque fazer essas contas com vírgula aí, por mais que você saiba fazer, às vezes a gente se confunde, né? É muita conta, você acaba errando, tá? Então, eu tenho que o meu AN vale 1 milhão, né? O termo que eu quero descobrir, eu sempre digo que ele é o AN. Então, ali, o AN vale 1 milhão. E aí eu vou usar a fórmula do termo geral para poder descobrir isso. Então, ó, a n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. O AN vale 1 milhão, o A1 é 729, que eu tenho ali. A razão eu acabei de descobrir, ó, 10 terços elevado a n menos 1. Aí eu vou escrever esse 1 milhão como sendo 10 elevado a 6, né? A notação científica ali, eu tenho 6 zeros, né? Então eu escrevo 10 elevado a 6. O 729 é 3 elevado a 6, né? 3 elevado a 6 dá 729. E o resto aqui eu copiei. Aí esse 3 elevado a 6 que está multiplicando, ele passa para o lado de cá dividindo. Então fica 10 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 6 igual a 10 sobre 3 elevado a n menos 1, tá? Aí, ó, eu vou somar 1 nos expoentes em ambos os lados. Eu vou somar 1 nesse expoente daqui, aqui e aqui. Quando eu somo 1 aqui, vai dar 7, né, ó? Vai ficar 10 elevado a 7, 3 elevado a 7, somando 1 no expoente. E quando eu somo 1 aqui, só sobra o n. Por aqui vai ficar menos 1 mais 1, cancela. Sobra só o n. Então fica 10 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 7 igual a 10 sobre 3 elevado a n, né? Aí eu posso, como isso aqui tem as mesmas potências, eu posso escrever como sendo 10 sobre 3 elevado a 7, né? Igual a 10 sobre 3 elevado a n. Como isso aqui é potência de mesma base, eu posso cancelar, né? Se eu conseguir abrir a caneta aqui, eu posso cancelar isso aqui, sobra o 7 e o n. Então, meu n é igual a 7. Ou seja, o A7 vale 1 milhão, né? Lembrando que a gente estava descobrindo ali o AN, né? Então, tira o n, põe 7, o A7 vale 1 milhão, tá? Então, se você vê, a gente sempre usa fórmula do termo geral e razão para descobrir essas coisas. Então, é de extrema importância que você saiba calcular essas duas coisas, tá?